A gigantesca e necessária lista de dispensas no Goiás. No vídeo de hoje eu quero comentar com vocês quais são os jogadores que nesse momento têm mais chances de deixar o clube, alguns já com propostas, sondagens, e qual seria a minha lista, que pode chegar aí tranquilamente na faixa de 15 jogadores antes do começo da Série B. Será que o Goiás terá tanto dinheiro quanto coragem, principalmente coragem, para contratar jogadores de verdade antes do começo da segunda divisão? E essa necessidade, não adianta o Goiás dispensar 15 e contratar 10 tão ruins ou até mesmo piores quanto algo que, por exemplo, aconteceu no ano passado, né? A gente vai lembrar a chegada do Armando Evangelista, saída de jogadores um pouquinho antes, como o Nicolas, o Matheus Peixoto, e chegadas de João Magno e Matheus Babi. O Goiás não pode errar nisso de novo, mesmo eu não tendo uma grande expectativa para a Série B. É melhor tentar fazer isso e não pagar o pato, não provar de novo, já que esse time deixou muito claro, o time, o Zé Ricardo, enfim, que não dá conta, tá? Para uma camisa como a do Goiás. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, passar essas listas, alguns jogadores também em reta final de contrato, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e conferir o link do apoiador, a Pix Brasil, no primeiro comentário fixado, onde você ganha R$20 de graça para apostar como quiser, como por exemplo nesse jogo, terça-feira, hoje é Brasil e Espanha, Espanha e Brasil, com a vitória da seleção brasileira, pagando 3,29 a cada real apostado, um empate a 3,28 e uma vitória da Espanha em casa, 2,14. Outros amistosos com boas cotações também, por exemplo, vitória da Croácia contra o Egito, pagando 2,06 e vitória da França contra a seleção chilena, 1,29. Empate entre Nova Zelândia e Tunísia, olha que jogão, 3,58. Essas e todas as outras odds das partidas amistosas, também as classificatórias para a Eurocopa, Copa do Mundo, os jogos do futebol nacional de volta também nesse meio de semana, é na Pix Brasil. Pegue o link no primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro e comece a apostar como quiser, tendo esses R$20 gratuitos de boas-vindas. Fechado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para tentar separar o joio do trigo. O que eu quero dizer com essa expressão popular? É que, por exemplo, os jogadores do Goiás que estão hoje no clube, eles são os mais responsáveis por esse momento desastroso da história recente do Goiás? Não, mas não justifica jogarem tão mal. É a mesma coisa de você falar, nossa, o Brasil é um país muito difícil, aqui para o cara ganhar muito dinheiro é de fato uma situação muito rara, né? E enfim, essas dificuldades todas. Mas justifica, por exemplo, atos criminosos? Não, entendeu? O Brasil pode ser o principal problema? Pode. Mas o cidadão ele não tem o direito de cometer crimes para se dar bem na vida, entendeu? É mais ou menos essa mesma analogia que eu quero fazer. A instituição Goiás é um problema muito grande? Sim. A maior culpa é do Zé Ricardo? Não. Mas ele está lá dentro, não justifica tomar decisões tão erradas, tá? Não estou falando que ninguém está roubando, não, tá? Apenas uma analogia sobre a situação, uma convivência diária, né? Algo que a gente pode colocar no nosso dia a dia, e sobre o clube também. Então, há coisas que são muito maiores, ideologias, forma de gerir, forma de gastar dinheiro, muito maiores do que pensa, por exemplo, o Zé Ricardo, o Agnello Gonçalves e o Luciano Pacciello. Sim, os maiores responsáveis não são eles pelo Goiás desastroso dos últimos 10 anos. Mas hoje eles estão no comando e fazendo também um trabalho ruim. Então é importante demais a gente separar essas duas coisas. O Goiás é um clube que oferece excelentes condições com esse elenco para um técnico chegar e fazer um trabalho excepcional de forma alguma. Mas o que o Zé Ricardo entregou até aqui também foi muito pior. Ele indicou jogadores ruins e também conseguiu ser eliminado para elencos piores e mais baratos do que o dele, tanto Vila Nova quanto também o Goiânia. Beleza que o futebol não é só dinheiro, não é isso, mas deixa a desejar, tá? Então o Zé Ricardo, por exemplo, na minha avaliação, não faz sentido algum você permanecer com o técnico. Quer dizer que o Goiás vai no mercado e trazer um técnico muito melhor que o Zé Ricardo? Tenho absoluta certeza que não, mas continuar desse mesmo jeito, você sabe que vai acontecer. O Zé Ricardo com 2, 3, 4 rodadas da Série B, o torcedor vai pedir a sua cabeça. Então não tem jeito, o Goiás ele precisa mudar agora. Eu sou pessimista com o Goiás, acredito que grande parte de vocês também, mas não adianta também aqui agora sentar e esperar a tragédia acontecer, que seria um rebaixamento
para a Série C. Acho que a temporada do Goiás já está perdida. Esse discurso de que estamos no começo do projeto, o Goiás leva tempo para recuperar, pegamos um clube ainda em reestruturação, ele vai ficar até o final do ano, tá? Isso vocês podem ter certeza. É mentira? Não, não é mentira. Quando o Agnello fala isso, quando o Zé Ricardo, quando o Luciano Pacciello, qualquer outro dirigente do Goiás usa esse argumento, ele não está errado, mas não justifica um clube que tem dinheiro para gastar, investir tão pouco e contratar tão mal. Se a gente estivesse falando de um Goiás endividado, tendo uma folha salarial para quitar dívidas, olha, uma folha nesse ano no máximo de 700 mil, tudo bem, faz parte da vida, né? Tem vezes que você vai ter que dar uma puxada aqui e outra ali, mas não é a situação do Goiás. Então, com o dinheiro em caixa, você ainda toma decisões ruins, e o Goiás ele está se apegando, eu vejo aí nessas figuras das lideranças, muito nesse argumento de que está em reformulação, ainda as coisas não aconteceram, mais para frente, e esse mais para frente, na minha avaliação, não vai chegar, tá? Então, nesse momento, eu estou querendo que o Goiás não faça, por exemplo, um rebaixamento para a Série C, ou dívidas, tá? Porque eu não tenho expectativa, sendo bem sincero aqui com vocês, não acho que o Goiás vai conseguir no mercado e contratar 5, 6 bons jogadores, tem condição para isso. O Goiás gasta só 1,5 milhão, pode gastar até 3,5 milhões de reais, ou seja, você pode dobrar a folha salarial deste atual elenco. Essas informações, esses números divulgados pelo próprio Luciano Pacciello, CEO do clube, não é eu que estou inventando, não é informação minha, esses números são públicos. Então assim, para você contratar agora, olha, você tendo dinheiro, você pode buscar muita coisa, mas os melhores jogadores já estão empregados. Então o Goiás ele vai ficar sempre naquele discurso, mas os jogadores bons estavam livres em outubro, e em outubro a gente estava em reunião, em definição de um novo estatuto. Isso é verdade, mas não serve de justificativa o seu zagueiro titular ser o Edu e o Ian Souto, ou o Sidmar, não justifica isso. Também não quer dizer que, por exemplo, o seu ataque tenha que ser com Vinícius, Paulo Baia e Getúlio, entende? Então, saber separar essas duas coisas. Na minha avaliação, a temporada do Goiás já foi para o ralo. Mas ainda pode acontecer algo diferente em termos de acesso? Sim, porque eu acredito nisso. Porque, olhando por um lado otimista, um pouquinho mais otimista, não seria nenhum absurdo o Goiás subir para a Série A. Pô, não estamos falando de conquistar a Libertadores com esse time. Vamos com calma também. Não tem nenhum time dando show na Série B. Acho que hoje os mais equilibrados, acho que o Ceará, o Santos, o Sport, o CRB, Novo Horizontino, o Mirassol, mas não tem nenhum assim que fala, meu Deus do céu, que futebol extraordinário. Não tem. O Goiás é um clube grande, ele tem dinheiro para gastar, ele conhece o caminho das pedras na Série B do Brasileirão. Se contratar bons jogadores não seria nenhum absurdo. O Goiás tem o seu estádio, tem a pressão da torcida, tem o apoio do torcedor. Não seria nenhum absurdo uma campanha de 65 pontos e conseguir o acesso. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas o planejamento é muito mal feito. Já falo para vocês, não, esses 6, 5 reforços que a gente vem cobrando aqui, nível titulares, nível de contratação Sander, Ivan Torres, mesmo não jogando tanta bola, nível Juninho, tá? Eu não acredito, né? Não acredito mesmo, apesar de ser muito necessário. Se fosse para mim passar uma solução, o Goiás precisa dispensar alguns jogadores, eu colocaria uma lista de pelo menos 6 atletas, tá? Vou passar ela aqui para vocês já, e também contratar nesse nível, tá? Uns 5, 6 titulares, mais uns 3 para composição do elenco, trazer um novo técnico, obviamente, consequentemente, a demissão do Zé Ricardo. Outras soluções também, se fosse para mim dar, não mexeria no Luciano Pacciello, nem no Agnello Gonçalves, mas liberar dinheiro para esses caras contratarem, tá? Não adianta você querer fazer milagre contratando só jogador livre no mercado, recebendo uns 100 mil reais mensais. Então, basicamente, eu que jamais entendo mais de bola do que o Agnello Gonçalves, do que o Zé Ricardo ou do que o Luciano Pacciello, mas se fosse para mim apontar o que eu mudaria, seria basicamente isso. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários e bora para essa lista também. Se fosse para mim falar assim, jogadores que não ficarão no Goiás, é difícil a gente apontar, porque cada técnico pensa de um jeito, a diretoria. Mas uma lista que eu vejo muito necessária, esses 5 jogadores, na minha avaliação não tem motivo nenhum de seguir na serrinha: o Everton, Johnny Lucas, Luiz Henrique e Vinícius
e também o Getúlio, tá? Não há motivo algum. Por que eu não estendi essa lista de obrigação de dispensas a outros jogadores? Porque eu acredito que ainda, por se tratar desse momento da temporada, podem ser opções no banco de reservas, como por exemplo, talvez o Edu, talvez o Sidmar, talvez o Wellington, tá? Mas se fosse para colocar, ó, você vai contratar um novo time, aí eu dispensaria uma lista aí de 15, 20 jogadores tranquilamente, né? Eu ia mais ou menos nessa linha aqui, ó. O Everton, Edu, Sidmar, Martinreia, o Natan por empréstimo, Ian Lucas, Luiz Henrique, Mateuzinho, Wellington, Ivan Torres, Johnny Lucas, Vinícius, Alano, Getúlio e o Brenner Culano. Isso se fosse para fazer uma reformulação completa, o que não acredito que vai acontecer no Goiás, e eu nem o faria nesse momento da temporada. Volto a dizer, para ser titular, por exemplo, o Edu não serve, o Ian Souto também não, mas para ser um reserva na Série B, ok, dá para quebrar o galho. O Ivan Torres é o camisa 10 que o Goiás precisa? Não, mas para ser um reserva, um jogador para composição do elenco na Série B, pode se recuperar na competição. Da mesma forma, por exemplo, o Martinreia. Então, se a gente estivesse falando de uma mudança de temporada, saindo de 2024 para 2025, eu faria assim essa lista, até 20 jogadores, né? Outros empréstimos provavelmente acontecerão, como por exemplo do centroavante Denzel, do Wendel também ponta esquerda, do Vitinho, o próprio Natan Melo pode ser emprestado, o Xavier lateral esquerdo, são possibilidades, tá? Então nesse momento eu trabalharia mais ou menos com essa lista aí de 5 jogadores que não agregam e têm salários altos, o Everton, Johnny Lucas, Luiz Henrique, Vinícius e também o Getúlio. Pode colocar nessa lista também alguns que estão queimados com a torcida, como por exemplo o Alano, apesar que acho que o Alano para a Série B pode ser um reserva sim, mas o Goiás ele tem esse defeito, né? Aqueles jogadores que o torcedor acha que pode ser um reserva, ok, ele pega e quer colocar o camarada como titular e como a solução. E o Alano, o Vinícius, o Getúlio, esses caras não são solução em lugar nenhum. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito dessa lista, esta necessidade de contratações? Se fosse para mim citar aqui, eu traria mais um zagueiro canhoto, mais um segundo volante, mais um camisa 10, ponta esquerda, ponta direita e mais um centroavante, tá? Eu iria basicamente nessa lista, sem jogador aposta, sem destaque do campeonato, sei lá, sergipano, não. São jogadores caros, nível Mauro Mendes, nível Patrick, por exemplo, que foi especulado recentemente. É daí pra frente, porque se o Goiás, a Série B não é um bicho papão, mas o Goiás não tem um time nem sequer para competir. Com esse time o Goiás corre sérios riscos, eu não achava, tá? Achava que esse time ia ficar aí na 14ª, esse time de hoje jogando, mas vendo um pouco mais, um time que não faz gol em ninguém, esse time do Goiás seria assim rebaixado sem grandes problemas. Pode deixar a sua opinião também, o que você pensa a respeito desse assunto. Se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil também. Lá você ganha R$20 gratuitos para apostar como quiser, como por exemplo nesse jogão de logo mais, Espanha e Brasil, com vitória da seleção brasileira fora de casa, excelente cotação, pagando 3,29 a cada real apostado. O link da Pix Brasil no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!